Paz do Senhor, irmãos. Senhor, ajuda-nos nesta noite. Seja conosco por misericórdia, Senhor. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos pregando sobre a Divina Comédia de Dante. E hoje, na sequência dessa série sobre o céu, nós vamos falar sobre como ele trata de forma cuidadosa do problema do pecado da imoralidade sexual. Aqui nós estamos agora no segundo ciclo do inferno, no canto 5 do seu poema do primeiro livro. E a gente vive então num tempo hoje que nós poderíamos chamar de uma espécie de moralidade líquida. Ela muda de forma o tempo todo. Nós somos então chamados a refletir das escolhas que nós precisamos fazer urgentemente sobre a nossa moralidade. A revolução sexual trouxe inúmeros problemas para a humanidade. Primeiro, a mercantilização do corpo e a hipersexualização. Essa cultura da performance baseado na visão irreal da estrutura da pornografia. A pornografia desconstruiu o amor verdadeiro, ela tirou o prazer do sexo e tornou uma questão da psique. A pornografia produziu uma patologia sexual ao ponto das pessoas não mais conseguirem serem satisfeitas sexualmente e se tornam escravas. Ela produziu aquilo que chamaríamos da objetificação sexual. As pessoas agora são objetos. As pessoas não precisam mais de um parceiro para se satisfazer. Elas têm um programa, ela tem um app, ela tem uma foto, ela tem uma ideia, ela tem uma imagem e essa imagem a satisfaz. E ela não precisa, então, da relação sexual criada por Deus para a satisfação. Isso produziu também aquilo que chamaríamos do enfraquecimento dos vínculos afetivos. É tudo muito rápido, muito superficial. A multidão de possibilidades que uma pessoa alimenta na mente, que ela pode satisfazer sexualmente com as pessoas, ou virtual, ou parceiros múltiplos como existem, impede que as pessoas tenham qualquer sentimento real de afeição e respeito por alguém. Então as pessoas perdem o valor como pessoa e acabam sendo coisificadas. Isso também produz aquilo que é chamado de ansiedade da escolha. Como ela tem múltiplas opções, ela não tem mais a necessidade de escolher certo. Qualquer um que aparecer naquele falso biotipo que o diabo criou uma ilusão. Essa ilusão criou uma doença comportamental. Hoje muitos jovens estão casando doentes emocionalmente porque a escolha do parceiro foi feita com base na psique da pornografia e ela é irreal, ela é um mito e ela produz doenças e os problemas que a gente vê o tempo todo. E logo, isso produz também uma desconexão entre o sexo e a intimidade. Uma coisa é você ter intimidade com alguém, e o outro é as pessoas produzirem uma reação química que parece ser intimidade, mas não é nada disso. O diabo criou uma cultura e essa cultura hoje destruiu os jovens. Hoje, na igreja, as moças estão escolhendo aqueles homens que não valem absolutamente nada. Porque a escolha é imbuída de um contexto mundano e os sentimentos que são forjados na psique, na alma, só aceita compartilhar a vida a dois com aquele indivíduo. Vai dar problema, não serão felizes jamais, não vai durar muito tempo e normalmente esse tipo de problema acaba em fatalidade, porque a escolha está sendo feita com base numa patologia. A palavra patologia é doença, ok? Numa patologia e não numa verdade clara como deveria ser a nossa moralidade. Então, diante do que foi escrito no século XIII por Dante, ele já aborda, então, questões profundas e cruciais do nosso tempo. Ele foi um profeta do seu tempo que a literatura se tornaria uma catalisadora. É ela que vai formatar o novo sentir, o novo amar. É ela que seria um instrumento usado pelo espírito de luxúria para enganar as pessoas e produzir um espírito de grandeza, de heroísmo, de satisfação puramente imoral, irreal, e o fim é dor e sofrimento. Então, meu ponto 1, a luxúria, o segundo ciclo do inferno de Dante. Então, no segundo ciclo do inferno,
imortalizado no canto 5 da Divina Comédia de Dante, é o domínio onde os pecadores da luxúria são punidos por sua incontinência, uma pessoa que não se pode conter. A incontinência, então, inclui todos os desejos ou pecados de mera emoção ou desejo, de afeição e de sentimento, como a lascívia, a gula, a avareza, e a ira também pertence a essa categoria. Mas no segundo ciclo, ele só vai tratar da punição dos imorais. Embora a forma como ele trata aqui é uma forma fictícia, não é real o que ele está dizendo, mas os princípios bíblicos que estão norteando aqui é extraordinário. Deus deu a ele uma mente fantástica para mostrar para a gente como Deus vai punir essas coisas. Então são pecados da paixão impulsiva, exageros e princípios da natureza pecaminosa que são praticados normalmente de maneira oposta à vontade de Deus. Todos esses pecados são punidos na escuridão, já que esses são pecados de foro íntimo. Normalmente as pessoas escolhem fazer isto à noite. Diz a Bíblia que o dia e a noite são opostos. A noite na Bíblia é local de frieza, é local de estar sem fazer nada, e é também o local de fazer as coisas erradas. As pessoas normalmente querem fazer alguma coisa que muitos não estejam vendo. Por isso aqui as trevas é impactante sobre esse tipo de pecado, que normalmente são pecados que as pessoas escondem e acaba evitando que venha a público. Então, marcado por uma escuridão impenetrável e açoitado por uma tempestade incessante, esse ciclo oferece uma poderosa meditação sobre a natureza do desejo carnal, desgovernados e suas consequências eternas. A jornada de Dante por essa esfera, guiada pelo poeta Virgílio, a gente nunca pode esquecer que o Virgílio aqui é a razão humana. Por que o pecado aqui é um pecado de incontinência? Porque é um pecado que se opõe à razão. Ele não é racional, ele não é lógico, ele não é normal, ele não é natural, ele não é fruto de uma decisão tranquila, equilibrada, de bom senso. Ele é uma loucura que é feita sem pensar, por assim dizer. Aqui ele revela então não apenas a justiça divina, mas também a profunda compaixão que ele, Dante, o peregrino, vai sofrer por aqueles que estão ali no inferno. Esse ciclo, então, sombrio e tumultuado, também é para a gente um terreno fértil para uma reflexão mais ampla sobre o papel da consciência, e esse sermão de hoje, essa parte do poema, é necessariamente um chamado ao arrependimento. As almas que se encontram nesse reino estão envoltos pelo peso de suas escolhas. Como elas decidiram se entregar à luxúria, ao desejo, a esse laço que arrastaram ela para esses pecados, elas são incapazes de escapar dessas tempestades que perpetuamente, ou seja, que eternamente as lança de um lado para o outro, como um reflexo da vida que elas viveram desenfreadas. Então, ventos fortes e chuvas torrenciais de fogo do céu caindo sobre elas e elas sofrendo e correndo o tempo todo, e os ventos são muito fortes, ele fala como se fosse um furacão, para exemplificar esse sentimento, e elas são levadas e elas não colocam uma trava, um freio nisso, e acaba sendo levado por esse comportamento. Então, essas almas se encontram envoltos nesse reino e elas não podem tomar decisão contrária. Através do turbilhão de ventos e gritos surge então uma mensagem clara. Aqui é a falta de controle, o desejo descontrolado, quando não temperado pela razão e pela moralidade bíblica, conduz inevitavelmente ao caos e à separação de Deus. Esse é um dos pecados seríssimos e é o mais alarmante em toda a Escritura. A Bíblia está repleta de advertências contra a imoralidade sexual e a luxúria, destacando um dos pecados mais destrutivos e sedutores de toda a Escritura. Há pecados mais sérios do que o adultério na Bíblia? Há. A blasfêmia
é um pecado infinitamente mais sério do que o adultério. A descrença é um pecado infinitamente maior, se fosse colocar em peso, do que o adultério. Mas o adultério é o pecado que mais é evidente. Por quê? Porque é o que mais prende as pessoas à escravidão de Satanás. Desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as Escrituras alertam os fiéis sobre os perigos de ceder aos desejos desordenados, uma vez que eles não simplesmente violam a lei de Deus ou a santidade de Deus, mas corrompem o indivíduo, a família e a sociedade. A pornografia, então, é uma manifestação e potente da luxúria. A palavra grega para imoralidade é a palavra porneia, de onde nasce a pornografia. A pornografia se tornou hoje crivo da mudança do mundo moderno. Por causa dela, toda a mudança do comportamento humano foi alterado. Então as pessoas hoje dificilmente têm uma consciência natural. Já viu aquela pessoa que já mexeu com drogas? As drogas, elas causam um problema no cérebro ou nos neurônios que são irreparáveis. A pornografia faz isso 1 bilhão de vezes mais. Então, as pessoas hoje estão sendo alteradas, inclusive no seu comportamento social, por causa da alteração que a pornografia causa. O nível de dopamina que o cérebro recebe ao acessar, por exemplo, um material pornográfico é infinitamente maior do que qualquer outra substância ou qualquer outro estímulo que o cérebro possa receber. As pessoas são expostas e elas não percebem que isso vai alterando elas no caráter, no comportamento, nas emoções, nos desejos. As pessoas vão decaindo cada vez mais. Por quê? Porque ela tem o poder de mudar as pessoas. Então, a insistência da Bíblia sobre esse tema se deve em grande parte de isso intrinsecamente provocar uma ação poderosa e enganosa e produzindo um pecado que vai destruir todas as nossas relações, principalmente com Deus. Então, criado por Deus como a expressão de amor, a união e a procriação dentro do casamento, a sexualidade, quando distorcida, se torna então uma força avassaladora que pode nos levar à transgressão da lei de Deus. Esse cenário aqui, então, mostra para a gente a dualidade da condição humana, do potencial para o bem ou para o mal. Porque se esse sentimento for canalizado do jeito certo, ele é uma bênção. Ele é maravilhoso, ele é prazeroso, ele é um céu na terra. Mas se ele for canalizado do jeito errado, ele é um inferno, não só aqui, mas na eternidade. Então, o meu segundo ponto aí, a lei a guardiã da justiça. Ao adentrar o segundo ciclo, Dante e Virgílio se deparam com a temível figura mitológica grega, o Minos. Na verdade, o Minos é um lendário rei de Creta. Aqui ele foi transformado em um grotesco juiz demoníaco. O Dante sempre pega essas figuras mitológicas gregas para poder aplicar à vida cristã. Então ele usa a linguagem dos acadêmicos para poder pregar o evangelho para os acadêmicos. Então esse mimo vai ser como se fosse um sapo grandão, um bicho grandão, barrigudão, e ele como uma cobra com cauda, e ele vai ser um juiz que vai fazer com que todos os pecadores, ao chegar no inferno, sejam julgados pelos seus pecados. Sua presença representa, então, a ordem e a justiça divina de forma inexorável que rege o reino infernal. Então, ele representa a lei divina que exige a punição do pecado praticado. Olha como é que o texto fala. Lá espera rosnando o terrível Minos, que examina os pecados de todos os que entram ali. Ou seja, o inferno é um lugar de pessoas que literalmente cometeram pecados, não a possibilidade deles, mas que de fato cometeram aqueles pecados e que não há defesa para a acusação que lhes serão feitas. E após julgá-los, condena-os a seus lugares. Ou seja, eles estão lá, eles sabem que estão condenados, mas agora precisam receber qual é a porção da gravidade dessa condenação. Quero dizer que cada espírito condenado
comparece diante dele e confessa suas culpas. Ou seja, a lei de Deus vai julgar a consciência de todos os homens, de tal forma que os homens diante de Deus são indesculpáveis. Alguém já disse que a nossa condição diante de Deus é lábios cerrados ou lábios fechados. Por quê? Porque quando a lei de Deus acusar os nossos pecados, não terá defesa, porque saberemos que somos pecadores e não terá o que fazer por nós, já que a prática dos pecados foram feitas a despeito do nosso entendimento de inicialmente achar que aquilo estava certo, mas estava errado. E ele é bem ciente ou conhecedor de cada pecado, ou seja, a lei de Deus conhece cada um dos nossos pecados. Diz a Bíblia que cada palavra que a gente fala, que cada ato que a gente pratica, que cada pensamento que sobe à nossa mente e que a gente nutre, e cada decisão que deveríamos tomar de forma correta e não tomamos, estão registrados naquilo que a gente pode chamar de o livro das obras dos vivos e dos mortos. O céu vai registrar tudo para quê? Para quando a gente for julgado, nada. Diz a Bíblia que Deus julgará tudo e nada cairá por terra. Por isso ele representa esse julgamento de cada pecado. Determina o lugar em que ela merece no inferno, ou seja, a gravidade do pecado e a condenação. E aí ele dá a volta em torno da pessoa que está sendo condenada com a cauda. Como são 9 ciclos, então o número de voltas que dá na cauda é o lugar para onde essa pessoa está indo condenada. Ou seja, vai demonstrar o quão profundo vai descer os pecadores, ou seja, vai demonstrar o tamanho da condenação que tais pecadores receberão. Embora a linguagem é mitológica, a linguagem figurada, mas ela representa exatamente o que vai acontecer. É do mesmo jeitinho, embora não seja um monstro, mas a ideia é essa, de que as pessoas irão para lá recebendo a sentença de Deus por seus pecados. Quando o Minos vê que Dante está no inferno, como homem, ele grita desesperado e o avisa para que ele tenha cuidado com a porta larga. Olha só, ó tu que visita essa casa de sofrimento, Minos gritou para mim quando me viu, abandonando por um instante a sua terrível tarefa. Ele parou de julgar o pessoal e se voltou para Dante. Vê lá onde entras e não confie em ninguém ou em qualquer um. A porta é larga, mas não te deixa enganar. Ele está pregando o evangelho sobre o perigo das pessoas de entrar pelo caminho largo, que é o pecado que conduz ao inferno. Então, Virgílio, que é a razão que está guiando Dante, interfere, dizendo que Dante estava ali por causa da ordem de Deus, que é o ser todo-poderoso, ou poder superior, e então, por causa disso, Minos deixa o Dante passar. Até essa frase está mostrando para a gente a importância da gente ter o controle dos nossos sentimentos. Às vezes eu converso com pessoas, pastor, não consigo vencer esse pecado. Eu digo assim, irmãos, corpo a gente se controla, desejo a gente controla, sentimento é uma decisão. Se eu alimentar isso, isso vai produzir em mim problemas. Se eu ficar pensando nesse pensamento, os meus pensamentos vão virar comportamentos. Já se diz o provérbio, planta-se um pensamento, colhe-se um ato. Planta um ato, colhe-se um hábito. Planta-se um hábito, colhe-se um destino. Ninguém se torna viciado em pornografia da noite para o dia, porque ele vai alimentando aquilo. Então, a razão precisa nortear. Isso não está certo, isso está errado. Eu preciso procurar ajuda, eu preciso depender de Deus. Por isso que a oração, a leitura bíblica auxilia as pessoas a manter esses sentimentos debaixo de um controle maior, principalmente o jejum. É uma ajuda divina que Deus nos dá para que a gente vai acomodando esses sentimentos nos lugares certos, irmãos. Porque se você alimentar a sua natureza pecaminosa, ela vai destruir você e tudo que você ama.
Então, o quarto ponto aí é a pena e o contrapasso. O subtema é a tempestade da paixão. Então, a punição imposta aos luxuriosos é um exemplo primoroso do contrapasso. O contrapasso é uma punição que se encaixa perfeitamente com a pena. Então, essa lei da retribuição poética e bíblica não só permeia o romance, mas é uma verdade das Escrituras. As almas são incessantemente arrebatadas por uma violenta e furiosa tempestade, aqui um turbilhão, um furacão de ventos, que arrasta as almas, jogando elas para lá e para cá, jogando elas contra as rochas. O simbolismo aqui é perfeito. Assim como na vida inteira se deixaram levar pelas tempestades incontroladas da paixão e do desejo carnal, na morte são eternamente subjugados ao mesmo tipo de tempestade literal. A escuridão do lugar reflete, então, a cegueira da razão que a luxúria provoca, obscurecendo o discernimento e a capacidade de fazer as escolhas corretas. Essa ausência de controle sobre os seus próprios corpos no turbilhão espelha a luta da falta de autocontrole que conduz à danação eterna. 5. O rol dantesco de sombras heróicas vítimas da luxúria. É muito fantástico, porque que ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. Isso é fantástico. Olha que ensino. Ele poderia citar aqui, irmãos, vários exemplos bíblicos. José e outros casos de mulheres aqui. Não. Ele vai pegar exemplos da mitologia grega e da romana e vai mostrar para a gente como isso é um aviso para que nós possamos abandonar essa conduta. Ele usa figuras notórias da história e da mitologia, cujas vidas foram marcadas pela luxúria. A ideia aqui é nos dar um exemplo do perigo do pecado da luxúria. Então, o Vigílio, que é a razão, aponta para Dante uma multidão de almas, incluindo, primeiro, Semíramis. A Semíramis é a lendária ou a primeira rainha da Babilônia, ou Babel, que, segundo relatos, amava a luxúria, ela amava a imoralidade. Então, ela tornou as leis, pela primeira vez em Babilônia, que todo pecado sexual era uma coisa lícita, porque ela queria se casar com o seu próprio irmão. Então, por causa desse incesto, ela estava abrindo uma lei que tornou toda a Babilônia um lugar onde seria ilegal qualquer comportamento que fosse imoral. Então, ela é um exemplo de uma cultura que não valoriza os princípios da santidade, que não valoriza os princípios estabelecidos por Deus na criação e que não respeita os absolutos da palavra de Deus. Por isso que ela é a primeira pessoa. E, curiosamente, se ela existiu ou não, ela é uma das filhas de Cão. E Cão foi um dos filhos de Noé. Veja, o diabo transportou o mundo do dilúvio dentro da arca, dentro do coração de Cão. Porque depois os filhos de Cão que vão construir a Torre de Babel, e a intenção da Torre de Babel era produzir exatamente um evento desse, religioso misturado com prostituição para se opor à fé do Deus de Sem, já que a disputa de Cão era por Sem, já que Sem é o filho eleito. Por isso que eles estão construindo para terem um nome. A palavra hebraica nome é Sem, e o nome do filho de Noé é Sem. Então eles querem agora essa herança para si. Por quê? Porque eles se opõem à herança e à bênção que Noé dá para Sem, que é seu primogênito. Ou seja, desde o começo os homens estão transgredindo a lei de Deus para se opor ao Criador. Desde o início, o homem está tentando quebrar o princípio que Deus fez homem e mulher e criou o homem e mulher para que vivesse junto numa união chamada casamento. Mas os homens quiseram criar uma forma alternativa de vida, não porque vai satisfazer seus desejos, porque quanto mais fazem isso, mais insatisfeitos eles são. Mas a ideia é, na verdade, quebrar a lei de Deus e se opor ao seu Criador. Depois vem Dido, a rainha de Cartago. Ela jurou fidelidade a seu marido quando ele foi assassinado. Então ela fez um juramento de amor que ela nunca iria se casar com ninguém, mas na primeira esquina apareceu lá um cara, o Enéas, que era um romano, e aí
Ela olhou para ele, malhadão, saradão, bonitão, chegando de barco lá com soldados, ela se apaixonou por ele, quebrou o voto, e aí eles se casaram, mas depois estão lá no bem feliz, ele decidiu ir embora, ela ficou sozinha, e aí de amor se suicidou. Ela está lá no inferno para mostrar para a gente do perigo de quebrar os votos do casamento. Do perigo de alguém chegar diante de uma autoridade, dizer que vai amar aquela pessoa enquanto ela viver, ou mesmo depois que ela morre, porque nas Escrituras as pessoas também poderiam fazer esse voto de fidelidade mês após a morte. Quando ela fazia isso, o que ela fazia? Ela não se casava e dedicava a sua vida a Deus. A outra conhecida aqui é a devassa Cleópatra, a última rainha do Egito. Essa mulher era louca, ela amava tudo e a todos, porque qualquer príncipe que aparecia lá, ela se apaixonava por ele. Se era um grego, ela se apaixonava. Se era um romano, ela, oh meu Deus, se tivesse poder, dinheiro e riqueza, ela estaria lá. Mas ela se tornou a devassa. E ela se suicidou junto com o outro príncipe romano, porque fizeram juras de amor um para o outro. E eles são citados aqui como exemplo de um amor devasso, de um amor impuro. Embora o sentimento parecia ser bom de homem para uma mulher, mas era motivado pelos princípios errados. E Dante os coloca como exemplo de alguém que não controlou essa fúria, essa paixão dela, fez com que ela se envolvesse com vários parceiros e ela acabou se suicidando por causa de dar vazão o tempo todo aos sentimentos e desejos. Ela, além de ter vários parceiros, o fato dela estimular a luxúria provocou um fim e uma ruína total. Helena de Troia, a esposa de Menelau, que era o rei, ela é considerada como símbolo da beleza grega. Ela deixou-se seduzir por Pérez, que era o príncipe troiano, e ela foge à noite com Pérez. E aí, quando o rei descobre, a sua linda mulher, a mais bela dos gregos, estava na mão de um outro homem. Isso produziu a guerra milenar, a chamada Guerra de Troia. Por causa dos desejos de uma mulher, a Helena é a figura da sensualidade feminina, sendo usada para dominar os homens e colocá-los à busca de um poder e de um desejo provocado puramente pela luxúria. E por causa disso acontece a Guerra de Troia. Os reinos gregos se unem, todos para tomar Troia, mas a ideia por trás é porque a luxúria estava coordenando ou comandando o coração dos homens. O Dante usa a Helena para mostrar que se a gente não controlar os nossos sentimentos, se a gente não controlar os nossos desejos, se nós não controlarmos esses sentimentos ou não tivermos domínio próprio, o custo será alto não só para nós, aqui foi para uma nação, como para muita gente. Aquiles, o grande herói grego, aqui é punido. Aquiles é o cara invencível. Ninguém ganha dele na luta, ele vence exército, ele vence gigante, ele luta contra 1, contra 10, contra 20, contra monstro, contra demônio, ele vence tudo, mas tem um único inimigo que o venceu, que foi a luxúria. Ele se apaixonou pela mulher errada e, como Sansão, ele perdeu a vida. Mostra aqui pra gente que mesmo um guerreiro pode ser dominado por esse pecado. O príncipe Pérez, que era o mais amado pelo pai, embora belo e inteligente, apesar de toda a sua inteligência, ele fez a maior loucura do mundo. Na Bíblia, Salomão é o homem mais sábio. Nem antes dele e nem depois dele teve um homem tão inteligente como Salomão. Mas o homem mais sábio cometeu a maior burrice de todas. Ele teve um monte de mulheres, e por causa delas, ele amou seus ídolos. A luxúria tirou a razão dele. Ele não conseguiu perceber que aquilo que ele estava fazendo ia produzir a morte do irmão, do pai, da sua cidade, dos troianos todos. Ao roubar Helena, ele estaria provocando uma guerra com todos os outros gregos que já queriam conquistar Troia por causa da sua importância e posição geográfica. Ele não imaginou. Por quê? Porque sempre que as pessoas cedem
a um pecado desse, elas estão cometendo uma loucura. O que é loucura? Falta de razão. É gente que não pensa direito, é um louco, um desvairado. Tristão, o cavaleiro da Távola Redonda, protagonista de uma história de amor e de adultério com Isolda. Veja só, esse cara era um Zé Ninguém, um órfão, um abandonado, um mendigo, jogado às traças. O seu tio o amou e o criou como fosse seu filho. E, inclusive, o tornou herdeiro do seu trono. Ou seja, toda a bondade do rei pelo sobrinho, que não tinha ninguém por ele, que ia viver jogado às traças e na miséria, então ele se torna o cavaleiro de honra do rei. O rei se apaixona por uma mulher, que é essa Isolda aqui, e manda ele buscá-la no reino vizinho. No meio do caminho, o que acontece? Ele se apaixona pela mulher que já é prometida em casamento do rei, que é seu tio. Ao invés de ir lá só buscar, começou com papinho demais, conversinha demais, e ela deu atenção para ele, e no meio do caminho eles cometem um adultério. Morre ele e morre a mulher. Um cara que só recebeu a bondade e a benécia do tio, alguém que não tinha nome, não tinha título, não era ninguém, era um órfão jogado na miséria. Trai seu tio. A ideia do Dante aqui é mostrar para a gente o quanto o adultério é mau. É uma traição à benevolência do outro. É uma traição à bondade do outro. É uma traição à fidelidade do outro. O tio que só fez o bem para ele e ele pagou com essa moeda. Mas as pessoas hoje fazem isso, dão a palavra e mudam por causa de um sentimento em que elas estão errando ao liberar o coração para desejar que aquilo cresça no coração dela. E esse rapaz aqui, numa viagem, uma viagem de 20 dias. Em 20 dias foi o bastante para ele se apaixonar por uma moça que não era dele, que já havia sido dada em casamento, e o rei só deixou ele buscar porque o rei confiava nele como se fosse um filho. E ele traiu o rei e pagou com a vida. E Dante coloca esse cara no inferno para mostrar para a gente que a luxúria é capaz de fazer os melhores amigos virarem inimigos, de pessoas que só receberam bem, trair os outros, porque é uma traição. O Dante está contando a história aqui exatamente para mostrar isso, o quanto as relações são sensíveis e quanta dor e quanto sofrimento a luxúria traz na vida dos outros. Isso aqui mostra que tanto a luxúria parece valorizar, ela usa tudo isto para atrair as pessoas e levá-las à ruína. Então, a beleza, o dinheiro, o poder, o corpo malhado, o corpo sedutor, só são instrumentos que a luxúria usa para levar as pessoas à ruína e a relacionamentos cujo fim sempre é a fatalidade. O ponto 6, então, é a complexa relação da justiça e o pecado. Agora, o Dante vai se demorar em outro encontro, e esse encontro merece a nossa análise. O encontro com Francesca e Paolo. Enquanto o Dante estava lá no inferno, ele teve vontade de conversar com aquelas almas gritando, gemendo, debaixo daquele ciclo repetitivo, sem descanso. Ele começou a sentir compaixão por aquelas almas. Aí o Virgílio deixa ele conversar, chama dois, e quando chamou, apareceu então a Francesca e o Paolo, que são pessoas reais da história. Na verdade, esse conto aqui é o coração do canto 5, é o ponto culminante da visita de Dante ao segundo ciclo do inferno, e foi o encontro então com a Francesca e o Paolo. A história deles aqui é um dos episódios mais comoventes da comédia divina, e ela serve mais ou menos como um microcosmo, um pequeno mundo do que é exatamente essa visão e da compaixão de Dante no inferno, especificamente no segundo ciclo, que é a punição das pessoas metidas em pecado de luxúria. Aqui, as pessoas estão sendo atraídas, então os dois são chamados e os dois vão contar uma história de como eles estão ali. Na verdade, ela era casada e ela acabou se apaixonando pelo irmão do rei. Pensa, ela era casada, havia feito os votos nobres, então o Dante a descreve como uma nobre, como alguém de reputação, como alguém
crente, como alguém fiel, como alguém religiosa, como alguém criada nesse ambiente, e se casou com o marido e foi sempre respeitada pela sociedade. Mas ela acabou, não sei como, olhando para o cunhado e acabou se apaixonando pelo cunhado. Esse amor proibido, então, floresce quando eles estão lendo um romance, que a história de Lancelot e a rainha Guinevere do rei Arthur. Ela era casada com o rei Arthur, que era o melhor amigo de Lancelot. O rei Arthur, para mim, ele é um herói muito manso, ele é um herói muito digno, ele é justo, então é um herói que encaixa bem com os princípios bíblicos. Ele ama Lancelot, e que é o seu melhor amigo. Só que o seu melhor amigo se apaixona pela sua esposa. Já viu um negócio desse? Aí ela lendo aquele texto, quando ela lê o texto, aquele texto, ela já tinha por ele uma admiração, aquele texto acende a chama no coração dos dois, os dois acabam sendo levados por aquela leitura e se beijam. E exatamente na hora que eles beijam, o que acontece? O pecado é uma armadilha, irmãos. O pecado, ele é um mentiroso. Ele conta, não tem ninguém vendo. Não vai dar em nada. Ninguém vai saber. É só vocês. E estavam sozinhos na hora que deram o beijo. Naquela hora, exatamente, o marido dela, inconscientemente, entra na sala e vê o quê? O beijo. O marido era o rei, mandou executar os dois na hora. E olha a expressão que mais tarde ela vai usar. Eu não sabia que isto nos traria aqui. O relato, então, mostra como a justiça divina está punindo as pessoas. O Dante aqui está profundamente impactado com a história. Por quê? Porque a linguagem dela é uma linguagem honesta. O sentimento por ele é um sentimento nobre. O sentimento do irmão também é um sentimento nobre. O problema todo é que não importa se o sentimento é nobre, ele é impuro, ele é indevido, ele é ilícito. Por quê? Porque ela já era de outro homem. Quando Deus foi exortar a Davi, eu amo a linguagem que Deus usa. Deus fala assim, ó, você não era ninguém. Eu te tirei de detrás da manada do meu povo. Ou seja, você não era ninguém. E eu te tornei príncipe do meu povo. Eu te dei ouro, eu te dei prata, eu te dei todos os seus inimigos nas tuas mãos. Te dei um nome sobre todos os reis. E se você tivesse me pedido, eu te daria tudo isto e muito mais em dobro. Deus só faz uma vírgula. Mas esta mulher não era sua. Irmão, eu fico trêmulo só de pensar nessa frase. Eu te daria tudo em dobro. Uma vírgula, mas essa mulher era a única coisa que você não podia ter. Ela era de outro, mostrando que a luxúria pode entrar até mesmo no coração dos filhos de Deus e trazer problemas e castigo. E veja, olha, quando Dante ouve essa história, ele chora. Por quê? Porque ele vê que esse sentimento entra no coração das pessoas e elas ficam cegas, elas não conseguem ver que aquilo vai trazer problema. E Davi achou que ia ficar muito bem, pegou Joabe, armou o esquema, matou e ninguém ia saber mesmo, irmão. Ninguém ia saber mesmo, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha carta. Joabe era uma serpente, mas ele sabia guardar segredo. Só que esqueceram que o problema não era Joabe. O problema não era a mulher que ele caiu com ela. O problema não era o marido dela. Não eram as pessoas. Era Deus. E foi Deus que foi bater na porta dele. Quando chegou lá o profeta, ele pensou assim, o que esse cara está fazendo aqui? Ó, você fez uma coisa que vai lhe custar caro. Mostrando pra gente que Deus não tolera o pecado na vida de ninguém. Deus não tolerou o pecado na vida de Davi, não vai tolerar na minha e nem na sua. Vamos fazer então uma análise desse texto, então, ponto 7 aí. Vejam,
A luxúria, que então é o primeiro dos pecados de incontinência a ser punido, não por ser considerado menos grave do que os outros, que leva à condenação eterna, mas representa o pecado mais comum da humanidade e representa uma falha no controle dos apetites naturais e uma entrega deliberada, é uma escolha deliberada à imoralidade sexual. É você que vai lá, que liga, que acessa, você que faz, ninguém te obriga a isso. Então, a história de Paulo e Francisco, em particular, levanta algumas questões que eu quero ver com os irmãos aqui. Primeiro, o texto enfatiza o arrependimento tardio e o reconhecimento da sua justa punição, porque eles estão assim exclamando: nós não acreditávamos que haveríamos de findar nesse lugar. O pecado é sempre assim. O pecado nunca acha que aquele encontro vai acabar com seu casamento, vai destruir sua reputação, vai destruir seus filhos, seu nome, e você nunca mais vai valer nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. A leitura do romance de Lancelot atua como um galeoto, um intermediário que facilita o pecado, destacando aqui o poder da arte para influenciar a moral para bem e para o mal. Veja aqui, irmãos, esse tem sido uma conduta desde quando Dante falou isso. O diabo tem usado a arte e a literatura para ser um catalisador da vida imoral. É por isso que começaram a surgir autores que só escreviam contextos pecaminosos. No tempo de Dante, a não ser que houvesse uma pintura de uma mulher nua, mas não tinha uma foto de uma mulher nua, não tinha uma revista. Então, as pessoas começaram a escrever contos imorais. E esses contos começaram a vender como água. Então, a primeira forma de pornografia que o mundo conheceu é contos eróticos, escrito por grandes escritores, como Dom Juan e tantos outros. O Conde Byron escrevem esses romances exatamente como uma forma de sensualizar a sociedade, de despertar a luxúria das pessoas. Então, na hora que os dois contam por Dante, eles vão dizer que foi a leitura do romance que provocou isso neles. Ou seja, o Dante já está dando uma dica para a gente que muito daquilo que a gente prova na luxúria é porque a gente vê coisas que não deveria ver. Quando a gente acessa coisas que não deveria acessar, quando a gente põe os olhos naquilo que não deveríamos colocar, e quando aquilo é alimentado, aquilo toma na gente um sentimento de desejo e aquilo controla as pessoas fortemente. Ou seja, a história é contada para a gente de que esse comportamento é um comportamento que precisa ser evitado. Por isso, Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim, fuja da imoralidade. Por que tem que fugir? Porque se ficar perto, você cai. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura já pecou com ela. Ou seja, às vezes as pessoas nem se deitou umas com as outras, mas já são, diante de Deus, adúlteras, porque na mente o adultério já foi consumado, mostrando para a gente o perigo desse tipo de pecado. Agora vejam, Dante vai mostrar a sua compaixão por esse casal. Críticos dizem que Deus é muito rígido na sua justiça. Qual o problema deles alimentar esse sentimento? Foi só um beijo. Foi só um beijo porque o esposo chegou na hora de um beijo, que não seria só um beijo. Esse um beijo ia virar tantas outras coisas. Um ato é errado, e lógico que haverá gravidade na punição, mas o ato em si é errado, não importa se é pouco ou se é muito. Os dois atos constituem um ato de infidelidade, tanto as pessoas a quem nós devemos o respeito e firmamos a promessa de que seremos fiéis, tanto a Deus que está por trás dessa promessa que foi feita. Mas aqui o Dante está chorando, mostrando o verdadeiro sentido do evangelho, que sente compaixão pelas almas perdidas. Nenhum justo, irmão, fica feliz com o sofrimento dos pecadores impenitentes. Então, concluído,
O segundo ciclo do inferno mostra que Deus vai responsabilizar todos nós pelos atos de intemperança. Deus não é inimigo do prazer, Deus criou o sexo e chamou ele de casamento, para que nós pudéssemos desfrutar de toda a bondade e pureza e do prazer que Deus criou. Olha que Paulo escreve em 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem nem pensasse em mulher, mas por causa da fornicação, da prostituição, da pornografia, da impureza, do adultério, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem seu próprio marido. Isso foi criado para o desfrute. Olha a linguagem de Paulo. O marido pague, olha só, o pagamento aqui é a vida íntima, ó. Pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte a mulher, o marido. Olha que coisa bonita. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido que tem poder sobre o corpo da mulher. Não priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Paulo falou assim, ó, vocês podem ficar sem fazer sexo. Só tem uma coisa que pode impedir de vocês se relacionarem sexualmente. É se vocês forem tirar um tempo de oração e jejum, só por isso. Pastor, mas faça com um tempo curto e combinado. Se a mulher não aceitar, fica sem orar e jejuar, mas não fica sem sexo. Fazer sexo no casamento é mais importante do que orar e jejuar. Tá aqui o texto, ó. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado por sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.